Então, o assunto hoje, 15ª lição, fala-se: nós temos segurança. Isso é importante saber, porque o crente não é uma pessoa que está jogada no mundo, sujeito a Satanás nos importunar. Claro que eles nos impor sempre, é a função dele, mas nós temos que ter essa segurança que realmente estamos com ele. Se estamos com Cristo, temos total segurança. Não é para ter alguma dúvida que talvez tenha segurança. Mas o alvo da lição de hoje, olha aí, ter convicção que somente em Deus temos segurança. Porque, a gente sabe que hoje no nosso meio, muita gente procura seguranças em carro blindado, em ter um guarda-costas bom, como segurança da sua vida, né? Mas nós temos total certeza que a nossa segurança perfeita está em quem? Em Deus. E devemos, então, confiar o Marcão está entrando, toda a nossa vida nas mãos dele. E preservar em oração, buscando sempre a vontade de Deus. Ou seja, a oração é algo que não é uma opção nossa. Nós temos que... Quem entrou? O Marcão? Cadê o Marcão? Você entrou, Marcão? Deixa eu ver se o Marcos entrou. Acho que sim. Tá entrando aí. Fala, Marcão, tudo bom? Não nos ouviu ainda, acho que não ligou. Então, gente, a importância dessa lição é termos plena e total certeza que se estamos com Deus, se temos Cristo na nossa vida, temos total segurança de que nada pode nos acontecer sem que esteja permitido por Deus, ou seja, que Deus está conosco. Não é garantia de que vamos ter só alegrias, só felicidades, muito dinheiro para gastar, não é isso. Mas temos a certeza da segurança da nossa vida eterna, que se partirmos desse mundo a qualquer instante, a segurança que vamos estar com ele para sempre. Melhor segurança do que essa não existe, gente. Cristo não prometeu realmente que a gente teria abundância ou que seríamos só felizes no mundo. Ele mesmo disse que teríamos aflições. Fala, Marcão. Mas ele disse: tende bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, essa certeza é importante para nós. Então, esse é o tema da nossa lição hoje. Deixa eu tirar aqui e mostrar um pouco mais para vocês. Então, ter convicção que somente em Deus temos segurança perfeita. Não em um carro blindado, ou guarda-costas, ou uma corrente muito forte que nos cerca, nos segura. Mas a segurança é em Deus. E falando em segurança, queria cantar com vocês. Acho que todo mundo conhece esse hino, não? Que segurança sou de Jesus. Todos conhecem, não? Queria falar um pouquinho dessa autora. Não sei se vocês já ouviram falar nela. Fanny Jane Crosby. É uma norte-americana, é uma irmã muito humilde, mas que fantástica a vida dela. Eu vou contar rapidinho para você ver por que ela escreveu esse hino, inclusive, que segurança sou de Jesus. Na verdade, o nome dela não era Fanny, era Frances. Ela nasceu em Nova York em 1820, em 24 de março de 1820. Quando ela tinha 6 semanas somente, os seus pais levaram ao médico, porque ela estava com uma infecção grande no olho, e o médico realmente da cidade de Nova York estava ausente. Naquela época era pequena a cidade, e o auxiliar dele, que atendeu os pais e Fanny, que é essa menina na época, de 6 semanas, simplesmente parece mais um charlatão do que médico. Ele aconselhou os pais a fazer uma compressa com água quente e colocar mostarda nessa compressa. Imagina o que aconteceu, né? Algumas semanas depois, ela ficou totalmente cega.
Imagina o desespero dos pais, nós que temos crianças, estou vendo as mães aí, com um médico desse, né? Tanto é que, na época, ele precisou fugiu de Nova York para não ser linchado pelos amigos, parentes da Fanny, da nossa irmã aí. Mas ela, então, ficou cega com praticamente 2 meses de idade, já estava totalmente cega. Os seus pais, quando ela tinha 5 anos, levaram um especialista, conta a história na cidade de Washington, na capital, mas o médico falou, não tem o que fazer, é irreversível. Mas ela nunca se queixou disso. E interessante algumas frases dela. Mas ela conheceu a Jesus através de ouvir a palavra de Deus da sua avó, que todos os dias lia as escrituras para ela. E ela decorou muitos salmos e muitos textos bíblicos, depois ela citava, inclusive, nas suas conversas ou nas suas audições de piano, porque aos 15 anos ela entrou no Conservatório Musical em Nova York, imagina, totalmente cega, tocava piano fantasticamente e depois começou a fazer poesias do que ela ouviu das histórias bíblicas dela. Só concluindo, ela escreveu mais de 9.000 hinos, e muitos deles nós conhecemos hoje. Por exemplo, aquele hino, a Deus demos glória por quanto dos céus, lembram? Foi dela. O junto a ti, junto a ti, junto a ti, parará, parará. E o Que Segurança, que nós vamos cantar agora há pouco, ela compôs também o hino Quero estar ao pé da cruz, todo mundo conhece. Um outro hino do nosso cantor cristão, Quero Salvador comigo, porque é grande a minha fé. Lembram? Também é dela. E interessante que ela esteve presente em 5 presidentes americanos, todos eles a convidaram para ela tocar, porque ela tocava piano muito, muito bem, deu diversos concertos, e quando ela tinha 38 anos, ela voltou a lecionar na escola que ela aprendeu piano, e lecionou por mais de 30 anos, casou-se com um professor de piano também, que era cego também. Olha, 2 pianistas cegos, e fizeram diversas audições nos Estados Unidos, e ela teve um filhinho que morreu antes dos 8 anos. Então, essa irmã muito sofrida. Mas nem por isso ela se desesperou e nunca reclamou o fato de não enxergar. Interessante que ela escreveu uma frase que eu até anotei aqui. Se eu tivesse uma escolha, se eu pudesse fazer uma escolha, ela estava dizendo, eu escolheria continuar cega, ela diz. Porque quando eu morrer, a primeira face que eu quero ver é a face do meu Redentor e Salvador Jesus Cristo. Olha a fé que essa irmã tinha. Então, ela não reclamava de ter cega. Ele falou, se eu pudesse escolher, eu continuaria permanecendo cega, para que quando eu morrer, o primeiro rosto que eu ver vai ser o do meu Salvador Jesus Cristo. Essa nossa irmã, então, compôs mais de 9.000 hinos. Uma pena que, na sua época, os direitos autorais eram muito mal pagos e os seus escritores e as imprensas e quem faziam não o hino, mas a melodia, não lhe davam nem o valor pelos seus escritos. Ela ganhava, em média, $2 por cada composição que ela fazia. $2. E esses $2 ainda ela jogava na sua... Ela administrava uma associação de pessoas carentes de Nova York. Totalmente cega. Essa nossa irmã, Fanny Jane Crosby. Se você ver no seu cantor cristão, nesse hino 375, tem lá o nome dela, autora. E gostaria de cantar com vocês. Olha aí. Deixa eu botar aqui. Share, gente.
Ah, só que daí não vai aparecer a letra, né? Nem todos conhecem a letra. Vou botar a letra para vocês de novo. Peraí. Tá, tá, tá. Conseguimos cantar? Vamos ver? Peraí. Ó, hino 375, Segurança Bendita. Todo mundo tem que abrir os seus microfones. Conseguimos cantar? Sim. Vamos lá? Vou começar lá. Que segurança de Jesus já desfruto gozo da luz. Sou Jesus, Ele me leva fora dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti. Extasiado, então me senti. Anjos descendo, trazendo céus, ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Depois, esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Fantástico esse hino dela, né? Ela falava toda a segurança que ela tinha estava em Jesus. E a lição desta manhã fala exatamente isso, da segurança que nós temos depois que nós recebemos o nosso Senhor Jesus como Salvador das nossas vidas. E deixa eu botar mais um slide para frente. Então, veja que nessa posição podemos orar com confiança, sabendo que o sumo sacerdote e rei, o nosso rei Jesus, está ao lado do Pai. Essa segurança veio de quando nós aceitamos a Cristo como Senhor das nossas vidas. Lembram que diz o próprio João, no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 12, a gente sabe de cor, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. A saber quem? Aos que creem em seu nome. Amém? Importante saber isso. Então, essa certeza que nós temos foi o próprio Senhor que nos deu, a todos que o receberam. E 1 João 5,13, também que faz parte dos nossos versículos de hoje, eu vou ler para vocês rapidamente. Olha, estas coisas vos escrevi, de João, para que saibais que
tendes a vida eterna. Não é que talvez vocês terão, não. É que tendes. A vós que credes no nome do Filho de Deus. Então, gente, isso é uma certeza que nós temos absoluta. E o escritor de Hebreus 4, 14 e 15, ele fala de nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, não que não se compadece de nós. Então, esse sumo sacerdote é Cristo, gente, que assentou-se à direita do Pai. Está lá em Hebreus 4, 14 e 15. E aí ele diz que nós podemos chegar com confiança ao trono da graça, chegar para orarmos, falarmos com o Pai. Então, essa certeza a gente não pode ter alguma dúvida. Ela é absoluta para as nossas vidas. A todos quantos aceitaram e que nós temos um Deus que nos ouve. Então, essa segurança é importante para nós, porque vamos ter momentos difíceis nas nossas vidas, vamos ter momentos tristes, vamos ter momentos alegres, mas nós temos que estar seguros disso. Que eu tenho um Deus que me acolhe e tenho um sumo sacerdote que está sempre disposto a me ouvir. Mesmo que seja para falar, Rubão, espera um pouco mais. E muitas vezes a gente tem que entender isso, esperar. Alguém de vocês tem um testemunho rápido de que orou e o Senhor respondeu, assim, rapidamente, ou está claro que foi resposta do Senhor? Quer dizer rápido para a gente? Quem quer? Algum testemunho falou, olha, eu orei e Deus realmente me respondeu. Ninguém? Eu tenho. Então diga lá. Sidney, Foi no ano passado, se eu não me engano, eu tava doido para trocar de carro, né? Aí eu cheguei aqui em casa, um amigo meu falou, tem um carro ali, ó, que é a sua cara, o carro assim, 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 que eu tinha comentado com ele que eu queria trocar. Cheguei em casa apavorado, falei pra minha esposa, amor, pega o carro amanhã, vai lavar o carro, deixa o carro tinindo que amanhã, sábado eu vou chegar, vou levar o carro pra fazer uma negociação ali com o rapaz. Aí minha esposa falou, não sou de acordo com isso aí não era o que a gente tinha combinado. Aí eu peguei e falei, não, mas é negócio, é coisa boa. Aí minha esposa virou pra mim e falou, faz o seguinte então, vai orar. Aí eu peguei e falei, é verdade, vou orar. Aí eu falei, vamos orar junto então. Ela falou, não, quem quer trocar de carro é você, então você vai dobrar o joelho e vai orar. Fala com o chefe lá em cima. Aí eu peguei e falei, tá bom, vamos lá, né? Aí, antes de dormir, dobrei o joelho, orei. Aí passou, isso foi numa terça ou quarta-feira, não me recordo. Na quinta-feira, antes de fechar a semana, veio um cara, do nada, chegou em mim e falou assim, irmão, ele sempre me cumprimentava antes de começar o trabalho, sempre falava a mesma frase, que Deus abençoe seu dia, te livre de todos os males. Eu falei, amém. Nesse dia ele chegou diferente, ele falou, irmão, tô com um negócio pra te falar que tá fervendo no meu coração. Lê Provérbios 16. Aí eu peguei e falei, tá bom. E aquilo ficou na cabeça. E no trabalho eu não tinha levado a Bíblia. Eu falei, e agora, o dia inteiro eu vou ficar agoniado pra saber o que fala. Provérbio 16. Aí eu procurei no setor, tem a Bíblia, tá doido. Aí a pessoa fala, eu tenho uma Por isso que Bíblia é bom ali. a Bíblia no celular hoje. Aí eu falei, preciso descobrir. Cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz, tomei um banho, peguei Provérbios 16. Estava escrito lá que a vontade do Senhor não é a mesma, não é a vontade do Senhor, a nossa vontade não é a mesma do Senhor, né? A mesma do Senhor. E aí aquilo ali me aquietou. Eu falei, isso aqui é a resposta de Deus, Se a minha vontade era tanta de trocar o carro, mas aqui Deus tá falando para mim que não é para me trocar não, que eu vou bater cabeça aqui. E ali eu aquietei, meu coração parou de ficar fervoroso por causa de trocar de carro e eu descansei no Senhor. Amém. Resposta do Senhor, né? Alguém mais tem uma resposta rápida do Senhor, que orou e o Senhor respondeu? Eu tenho, pastor. Fala. Eu vou resumir bastante, Eu pedi 3 coisas para o Senhor.
lá atrás, há 22 anos atrás. Eu pedi, E eu era Senhor... moço ainda. Não tanto. Eu pedi a Deus, ajoelhado, chorando até, falei, Senhor, eu preciso... primeiro, eu preciso fazer a obra do Senhor. Eu preciso de um carro. Gozar que eu estava desempregado, né? Assim, eu estava começando na vida cristã, praticamente. Eu preciso de um carro porque eu estou fazendo o ministério do Senhor e eu não quero ficar perturbando o irmão para levar e trazer, assim. E a outra coisa era um emprego e a terceira coisa é um casamento, né? Opa! E por incrível que pareça, em menos de um ano, todas essas três coisas foram respondidas. E o Marcos, eu já contei isso para o Marcos, ele conhece bem a minha história. E Deus respondeu, primeiramente, me deu o carro realmente sem trabalho, sem nada, porque minha irmã comprou um carro e deixou comigo. Aí eu pude fazer a obra, né? Levando as nossas coisas, levando a camisa do time, do Vejo, e assim por diante. Depois conheci, eu estava trabalhando temporariamente no Semasa, fiz o concurso, entrei para o Semasa concursado e fiquei 23 anos lá, aposentei lá. Me aposentei lá, né? E a quarta coisa foi o casamento, porque assim, acho que a primeira coisa de tudo é a obra do Senhor. A gente tem que pensar em Deus primeiro, ver o que Ele vai nos dar depois. Ele diz, tem uma frase que diz assim: cuida das minhas coisas, que das coisas suas eu cuido, né? E realmente Deus fez tudo da forma que Ele fez, foi dele a forma que Ele fez. Não forcei nada porque eu descansei. Então é um testemunho que eu tenho para minha vida, né? E eu sempre falo para os mais novos: guarda, espera no Senhor que o Senhor responde realmente. Amém. E tantas outras coisas, né, pastor? Não só mas essas são as que mais chamam a atenção, entendeu? Vamos um pouquinho mais antes, a gente vai voltar a falar depois. Deixa eu mostrar o próximo slide. Então, a segurança que Deus responde às orações está no texto de hoje, lá 1 João 5, 13 e 14, que eu acabei de ler o 13 para vocês. E o 14, ele fala que essa é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Veja que o Ciro ele falou que entendeu que não era a vontade do Senhor comprar um carro. Então, a gente tem que estar atento, gente, que a gente pede, muitas vezes a Bíblia fala que a gente pede errado, então sabe, não recebemos porque não sabemos pedir. Mas Deus sempre está atento e sempre nos ouve. Mesmo que ele fale não, é uma resposta. Ou espere, é uma resposta. É que a gente é muito imediatista, né? A gente pede coisas para nós e queremos que Deus esteja à disposição 24 horas por dia. Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo. E nem sempre a gente alcança porque não sabemos pedir. Lembra que a palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, a sua vontade, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Ele diz que nós não passaríamos necessidades. Isso é importante saber. Nem sempre a gente vai possuir tudo que a gente quer. Mas, se nós tivermos a Deus ao nosso lado, já basta. Isso já é suficiente para o nosso dia a dia. E a segurança que Deus responde às orações, é bom lembrar que nesse ponto, que Deus responde às nossas orações com três coisas. Olha aqui. Um sim. Muitas vezes ele responde rápido, e às vezes ele demora para atender. Esse texto de Gênesis 25, 21, não sei se vocês leram todos os textos durante a semana, mas ele fala de um cara, um personagem fantástico, que foi Isaac. Lembra de Isaac? Isaac casou-se com Rebeca com 40 anos de idade. E sabe quanto tempo ele orou para ter um filho? Quem sabe? Quem lê o texto sabe. Quanto tempo ele orou? Alguém lembra ou não? Eu não lembro. Quem sabe? Então não leram o texto. Ele orou por
20 anos. Veja que ele casou com Rebeca com 40 anos. E ele orou, diz a palavra lá em Gênesis 25, 21, insistentemente. Ou seja, quase todo dia, Senhor, dá-me um filho. Só 20 anos. Você acha que Deus foi injusto, ingrato com ele? Ou provou-lhe a paciência, né? Muitas vezes, gente, é importante lembrarmos isso. Deus, você pede, o Senhor me dá isso, às vezes o Senhor te dá na hora. Um respaldo, uma salvação de algo que está acontecendo, mas muitas vezes Deus vai te responder lá na frente. Olha, Isaac insistiu com Deus por 20 anos. Quando Rebeca deu à luz uns 2 garotos, que se chamaram Esaú e Jacó. Olha que interessante. Só 20 anos. Mas Deus respondeu com sim. E depois tem Atos dos Apóstolos 7:34, Tiago 5:12, ele fala que nós deveremos orar uns pelos outros. O texto de Êxodo 2:23 também fala de Moisés que orava pelo povo e intercedia pelo povo. Mas Deus diz não também. Esse texto de Deuteronômio 3:23, alguém lembra de quem a Bíblia fala ou não? Deus disse um não claro para ele? Moisés. Olha que interessante. Moisés chegou diante do Rio Jordão com todo o povo e ele pediu para Deus: Senhor, eu quero atravessar o Rio Jordão com o povo. Sabe o que Deus disse para ele? Quem lembra? Quem respondeu? Quem lembra o que ele respondeu? Deus disse para você. Oi? Basta. E o que mais? Mais sobre isso. Não quero mais ouvir sobre isso. E não atendeu a oração de Moisés. Falou, não, você não vai atravessar o Rio Jordão. Você sobe no monte, olhe para a esquerda, para a direita, para trás e para frente, que ele fala norte, sul, leste, oeste, e veja a imensidão da terra que eu vou dar para a minha nação, Israel. Mas você não vai atravessar. Eu simplesmente disse não para Moisés. Moisés se conformou. Lembra que Moisés tinha desobedecido a Deus lá atrás, no Monte Sinai, quando ele feriu a rocha. Em 2 Samuel 12:15-23, também Deus não respondeu à oração ali. Agora não me recordo de quem fez. 2 Coríntios 12:7-9, Deus não respondeu também a oração do nosso querido irmão Paulo, de Américo. Paulo orou insistentemente e fala que 3 vezes seguidas ele orou para que Deus tirasse o espinho da carne que ele tinha. E qual foi a resposta de Deus para Paulo? Fala, Paulo, minha graça te basta. A minha graça te basta, se aquieta aí. E não respondeu a Paulo, não. Em 1 Timóteo 5:23, Paulo fala para Timóteo tomar cuidado com a sua saúde, porque, olha, Timóteo, um discípulo dedicado, desde moço acompanha Paulo, a vida toda, acompanhou até os últimos dias de Paulo, convertido, foi pastor depois, e Timóteo tinha sérios dificuldades estomacais, tinha problema no estômago, talvez, hoje a gente fala que tinha úlcera no estômago, a gente não sabe. Paulo até aconselha ele para tomar um pouquinho de vinho, mas Deus não curou a enfermidade de Timóteo. E quantas vezes Paulo intercedeu por ele, o próprio Timóteo orou, mas não foi atendido. Então, nem sempre, gente, e é bom sabermos disso, que muitas vezes Deus diz não. Então, o Sidney lembra lá de que ele orou e Deus atendeu, mas atendeu com não, né? Então, que saibamos ouvir a voz de Deus. Sabe quando a gente
consegue compreender bem a resposta de Deus quando a gente anda bem íntimo dele, quando a gente tem essa amizade com ele, de falar todos os dias, não quando te aperta, você sai orando. Não, quando você, todos os dias de manhã, quando você acorda já, obrigado, Deus, por mais um dia de vida, que a tua graça me acompanha nesse dia, que eu testifique do seu filho. Então, essa intimidade com Deus faz com que você rapidamente ouça a voz do Senhor e saiba qual é a resposta de Deus para a sua vida, a sua oração. Mas em outros lugares, ele falou, espera, simplesmente. Davi foi um dos que mais orava assim, e Deus falava para ele, olha, você tem que esperar. E simplesmente Davi entendeu e esperou do Senhor. E escreveu até um salmo, né? Salmos 5, 3, 37, 7, 42, 5, fala de esperar com paciência no Senhor. Então, a gente tem que saber esperar muitas vezes, gente. Deus não está lá, pois não, e já te responde. Não, muitas vezes ele quer testar a sua fé e o faz esperar. Então, esperar faz parte do nosso aprendizado do dia a dia. Então, muitas vezes Deus diz sim, muitas vezes ele diz não, e muitas vezes espera. Então, que a gente saiba se postar diante do nosso Senhor, como Deus Todo-Poderoso nosso, mais importante é ter essa segurança que Ele sempre nos ouve. A única condição que Deus não ouve a oração do crente é quando? Quem lembra? Tem um momento que Ele não nos ouve, a nossa oração. Quando estamos em pecado. Amém? Esse é o único momento que você pode pedir à vontade. Ele não ouve. Porque o nosso pecado distancia-nos dele, separa-nos dele. E a única condição que temos, mas ele continua com os ouvidos atentos e as mãos estendidas, se nós chegarmos, pedir perdão para ele. E ele realmente prometeu que sempre perdoaria. Jamais ele falar, não, outra vez não. O Edu, terceira vez que você chega a pedir perdão, não vou perdoar mais. Não. Ele diz que todas as vezes que confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos purificar e perdoar de todo o pecado e de toda injustiça. Então, gente, esse é o Deus que nós servimos, que a gente aprenda, então, a entender que ele sempre responde às orações. A outra segurança que aceita a nossa intercessão. Há uma promessa no versículo 15 desse texto, olha aqui, 1 João 5,15. Vou ler para vocês. E se sabemos que nos ouve, ou seja, que Deus, em tudo que lhe pedimos, sabemos que já alcançamos os pedidos que lhe fizemos, tá certo? Se ele nos ouviu, sabemos que ele tem a resposta. Pode ser um sim, pode ser um não, pode ser um espera. Mas temos a segurança que ele aceita a nossa intercessão. E também a intercessão nossa em favor dos nossos irmãos. Lembra que Tiago fala de nós orarmos, intercedermos por aqueles que estão com dificuldades, que são afastados da igreja, e para trazê-los de volta. Então, a promessa de que, se nós intercedermos uns pelos outros, como nós temos um ministério de intercessão na igreja, são esses irmãos que orem em favor de outras pessoas. Então, João fala muito desse amor uns pelos outros, e se aplica muito bem nessa questão da intercessão. Ele aceita a nossa intercessão, ou seja, quando você ora uns pelos outros. E o terceiro ponto é a segurança da nossa posição em Cristo. A certeza do poder de Deus em nós, no versículo 18, que ele fala, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Uma coisa é pecar, a outra é viver em pecado. Antes o aguarda aquele que nasceu de Deus e o maligno não lhe toca. Há uma grande diferença em viver em pecado e pecar. Quem vive no pecado ainda não conheceu o amor de Deus, ainda não foi salvo.
Agora, aquele que é salvo verdadeiramente, e tem o seu nome escrito no livro da vida, selado com o Espírito Santo, peca, mas reconhece o seu erro e pede perdão a Deus. A certeza que somos de Deus é uma outra segurança. O versículo 19, ele fala assim, João, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Ou seja, temos certeza que estamos em Deus. E, por último, a certeza do poder da encarnação de Cristo. Versículo 20. Ele diz o seguinte, também sabemos que o Filho já veio. Ele está falando de Jesus Cristo. E nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro, que é Jesus, que é o Filho de Deus, que é Deus. E estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E aí, por último, ele termina dizendo, guardai-vos dos ídolos. Deus não divide a sua glória com ninguém. Concluindo essa lição, eu quero ler esse texto com vocês. Olha, João enche-nos com suas palavras de uma segurança imensa. Paulo, referindo-se aos cuidados de Deus conosco, que somos o seu povo, declara que estamos tão seguros que nada pode nos separar do amor de Cristo que está de Deus que está em Cristo Jesus. Lembra-se desse texto dessa semana, Romanos 8, 31 a 39. O que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Morte, tribulação, vida, futuro, Satanás, todas as suas hostes. Nada, gente. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em nós através de Cristo Jesus. Essa é a confiança que nos dá intrepidez, ou seja, nos dá força, nos dá realmente poder para testemunhar da presença de Deus. Hebreus 10, 19 a 23 fala de entrarmos na presença dele com confiança e perseverar sempre em oração. Oração é tudo para nós, é tudo nas nossas vidas. Então, a gente tem que realmente... Deixa eu botar todo mundo aqui. Participantes vivos. Cadê nós? Alguém quer fazer algum comentário? Diga lá. Vou falar um pouco da intercessão. Né? Isso. Embora ele fala que a segurança, né, nós podemos ter essa segurança de que ele aceita a nossa intercessão. Isso. E no mundo que a gente vive hoje, a gente está tão só para a gente que a gente intercede muito pouco. Né? E pior, né, na nossa igreja a gente tem o ministério de intercessão. Eu vejo muitas vezes, em algumas ocasiões, que a gente tem os grupos na igreja, né, que pede pedido, e a primeira coisa que vem na nossa mente é assim, ó, manda para intercessão. Não quer, manda para intercessão. E muito mais fácil, eles que cuidam, não é você, né? É verdade. A oração da intercessão é tão importante, porque é ela que tem sustentado os nossos missionários, né? Ela que tem sustentado os nossos irmãos em tempos de pandemia, e essa é uma segurança que a gente tem, e não vou falar obrigação, mas é um compromisso que a gente tem que ter, né, com Deus e com os nossos irmãos. A gente aprendeu, né, nas lições passadas desse amor uns pelos outros, e uma forma de demonstrar amor é interceder pelos irmãos, né, crendo que Deus vai responder, né. Claro que a gente recebe, né, muito pedido de oração pelo site da igreja, e às vezes são pedidos assim tão estapafúrdios, né? E às vezes nem são pessoas da nossa igreja nem nada, é muita gente de fora, né? Porque entra lá para assistir tudo. Mas eu penso que é a intercessão, né? Então é uma coisa que é tão gostoso quando eu sei que tem alguém intercedendo por mim. Não sei os irmãos, também, mas eu fico muito mais segura sabendo que tem gente intercedendo por mim. E sei que as pessoas também, os demais, buscam, né, essa coisa. Então, essa segurança que Deus nos dá e que Ele responde às nossas orações, e são as orações que estão de acordo com a vontade dEle. Né? E interceder, né, eu queria pontuar um pouquinho mais sobre a intercessão, que a intercessão, ela, quando
a Bíblia fala, né, de que a oração do justo pode muito em seus efeitos, é essa oração intercessória. E Jesus intercedeu por nós, né? Lá no jardim, ele intercedeu por nós. Então, assim, é um exemplo para a gente, em vez, né? Ou se a gente for passar para intercessão, a gente orar antes, né? A gente interceder também, não só terceirizar e esquecer de orar uns pelos outros. Amém. Isso aí. Alguém quer dizer algo mais? Joilson, o que essa lição falou sobre você acrescentaria? Não, eu não tenho muito o que falar, não. Isso era uma coisa bem que eu tinha sempre muita dúvida, né? Da oração. Eu sempre comentei que eu nunca sabia, eu nunca soube orar. Eu não sabia como fazer isso, como chegar a Deus nessa hora. Então hoje eu estou conseguindo esclarecer muita coisa para mim. Amém. Amém. É por isso que chama escola bíblica, né? Para aprendermos juntos e realmente estarmos juntos nisso, claro. É interessante porque ontem a devocional do Vejo, do voleibol, foi sobre a oração, né? E o que o Joíço falou agora nessa questão é: eu não sei orar, né? Orar é falar com Deus, né? A gente ouve muito isso na igreja, né? Pastor Edson frisava muito isso, né? Orar é falar com Deus. Então, Deus sabe aquilo que a gente tem no nosso coração? Sabe. Mas ele gosta de ouvir. Ele gosta de ouvir. Gosta de ouvir. Verdade. Porque é uma forma de nós demonstrarmos o nosso amor por ele, né? Então, a oração, ela é a forma como nós comunicamos com Deus, né? E Deus vai falar conosco através da palavra, através, às vezes, de um sentimento que ele vai colocar no nosso coração, como colocou, ou vai colocar outras pessoas no caminho, como o Sidney relatou, né? Então, isso vai acontecer. E a oração, quando chega a Deus, tem que ser uma oração de conversa, como nós estamos conversando aqui, né? Amém. E, exatamente. Às vezes tem palavras que os fariseus usavam, aquelas orações, né? Eu sou pecador, tem misericórdia de mim, né? Somos sim. E batia a mão no peito ainda. Por isso que Jesus ensinou na oração que nós temos que ir aonde para orar? Entre no seu quarto. Lá no secreto. Né? Secreto, sozinho. Nós podemos abrir no divã. Eu falo que a oração é o divã. Que a esposa do Cílio falou: você com Deus, vai lá no teu quarto e ora. É isso aí. E às vezes a gente precisa verbalizar, mas Deus ouve a oração que é feita em pensamento também. Então, quando a gente fala que a gente tem, Paulo fala isso, né, que a gente tem que estar o tempo todo em espírito de oração, né? Eu ficava pensando, mas como é que a gente vai ficar em espírito de oração? Espírito de oração é a gente estar em estado de alerta o tempo todo e orando, intercedendo, né, na rua, em casa, no nosso lar, e Deus ouve as nossas orações. Né? A gente falou que Deus não ouve a oração de quem está em pecado, né? Vou falar que há controvérsias, porque a gente há controvérsia. Ele conhece tanta gente que, em meio a um poço de pecado, e clamou a Deus e Deus ouviu, né? Então, a gente não sabe o que acontece lá no céu, né? Quando uma pessoa ora. Mas quando uma pessoa ora com o coração sincero, eu acredito, pastor, pode estar no maior lamaçal de pecados. Deus ouve. Porque ele continua sendo filho, o nosso coração. Ele continua sendo filho, mesmo em pecados. É importante sabermos que o pecado nos separa momentaneamente de Deus, mas não faz perdermos a nossa filiação. Lembra da história que Jesus contou do filho pródigo? O filho subiu no mundo, mas o pai, todos os dias, ia olhar na estrada ver se ele vinha, voltava. E quando ele voltou, beijou, se lançou ao seu pescoço, nem perguntou nada. Então, Deus ouve? Ouve. Mas é claro que ele quer nos ouvir o que o filho pródigo falou para o pai. Pai, pequei contra Deus e pequei contra o Senhor.
Então, o reconhecimento de que, se realmente nós estamos em pecado, temos que reconhecer isso. Mas não quer dizer que Deus vira as costas para nós, não, gente. Isso que a Tatiana está dizendo é uma pura verdade também. Há controvérsias quando a gente fala que Deus não ouve a oração da pessoa que está em pecado. Não, ele continua sendo filho. Como filho, a gente vai ouvir sempre, né? Nós que somos pais sabemos isso. Acho que Mesmo que o filho oração pisou na bola. Tão Né? sincero, seja verdade. ele como estiver, né? Porque não são as palavras bonitas, né, que fazem com que Deus ouça a nossa oração. Mas sinceridade nas nossas palavras. Coração sincero, né? Eu acho que sem pecados, mas é com um coração sincero, porque ele é pai, né? Então a gente vai, quando chegar-se a ele, é com o coração sincero. Então, Joilson, orar é falar com Deus, é falar aquilo que a gente tem no nosso coração para aquele que a gente tem certeza, como a gente viu aqui hoje, e ouve. Orar em público é outra coisa, né? É diferente, porque a timidez, muitas vezes, eu não gosto muito de orar em público também, mas prefiro falar minha oração bem baixinho, né? Porque é uma intimidade com Deus, né? A oração é um momento de intimidade com Deus. Vale a pena realmente confiar que Deus responda às nossas orações? E aquilo que o Marcão falou, a afinidade com Deus é tudo, gente. Quanto mais você anda perto dele, mais você o conhece, mais intimidade com ele você tem. E lembrando também as palavras de Tatiana, Deus responde em qualquer lugar, gente. Muitas vezes a gente andando na rua, segurando no ônibus apertado, você consegue falar com Deus ali. Nós temos, porque nós não precisamos ajoelhar no meio do ônibus lotado e clamar em alta voz. Não, Deus está te ouvindo nos seus pensamentos. Então, se ligue com Deus, ande sempre ligado com Ele, dirigindo, andando, caminhando, correndo, fazendo o que você está. Esteja sempre em contato mental com Deus. E isso é importante, a gente estar sempre ligado a Ele, a afinidade com Ele, falando com Ele em espírito, em todo momento. Aí você vai entender realmente as respostas de Deus, que bom, espera um pouco, ou não, isso não vou te dar, não vou sair fora disso. Agora, se nós não temos intimidade com Deus, aí orar é jogar palavras ao vento. Você não tem intimidade com Ele, como é que você vai conversar com Ele? A gente tem que entender isso. Mas que Deus abençoe vocês, de novo, tenha uma semana abençoada e que o Senhor enche o coração de vocês de alegria. E domingo que vem temos a penúltima lição, Vivendo a Verdade do Amor. Já vamos partir para a segunda carta de João, segundo João, que só tem 13 versículos, gente. Então, leiam segundo João, uma caixinha pequenininha. E domingo que vem a gente vai estar batendo papo. E na última lição, finalmente, né, a nossa professora Tatiana vai encerrar com a gente na lição 17ª, no dia 13 de abril. Quero orar por vocês rapidamente. Que o Senhor dê uma semana abençoada a cada um de vocês. Senhor, obrigado porque o Senhor ouve as nossas orações. Obrigado pelos testemunhos que ouvimos nessa manhã de que realmente o Senhor ouviu a oração dos teus filhos. E o Senhor continua nos ouvindo. Muito obrigado porque temos o Senhor ao nosso lado no nosso dia a dia. Que a gente possa ter cada dia mais intimidade com o Senhor e conhecê-lo mais através do estudo da Tua Palavra. Dá-nos um domingo gostoso na Tua presença. Eu louvo o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe todos vocês.